Tô sofrendo dificuldade de iniciar um novo projeto. Ô, Casi, se tu puder, faz assim, cara. Abre um documento do Word aí. Ah, fechou. Isso. Printa, me manda no WhatsApp, que aí se sumir algum, depois eu leio ali, tá, pessoal? Tentar responder todo mundo. Fala, Wesley. Tô sofrendo dificuldade de iniciar um novo projeto na minha vida. Fiz várias tentativas, mas quando chega na hora, bate uma puta desmotivação e tudo que faço me parece que está mal feito. Cara, acho que essa resposta poderia ser estruturada em diversas etapas. Daria talvez um podcast inteiro. Inclusive tem um aqui com o Matheus Paderi sobre autogestão, né? Autogestão de tempo e tal, que é um podcast bem bacana para organização de metas. Vai sair um podcast dia 4 no Sócios, onde eu e o Jean falamos sobre metas também, sobre como organizar metas de uma forma inteligente. Mas as metas que você for traçar, os objetivos que você for traçar, os projetos que você objetiva ter na sua vida, eles precisam, digamos assim, seguir alguns critérios, tá? Não pode ser feito a moda caralha. Porque você pode criar um problema que não existe e você pode acabar... exatamente isso, tá? Criando um contexto onde vai vir um problema que você mesmo criou. E não precisava ser desse jeito. Eu jamais colocaria como meta para os próximos 6 meses, por exemplo, correr uma maratona, 42 quilômetros, num pace de 4,20. Porque eu não consigo e não daria tempo de fazer. E aí eu iria ficar frustrado, obviamente. Então, acho que as suas metas elas têm que ser... a gente usa uma sigla, né, chamada de SMART, de inteligente mesmo, esperto em inglês. Que o S é de específico, então a sua meta tem que ser específica. Não é muito inteligente você ter uma meta muito ampla. Talvez seja uma meta ampla bacana para o longo prazo, para manter você motivado no processo. Então, sei lá, por exemplo, uma meta ampla e não específica que eu, Wesley, tenho. Paz. É uma meta ampla e ela não é específica, né? Como é que eu alcanço a meta de ter paz? Paz é um processo subjetivo, complexo de você chegar à conclusão de que se tem ou não paz, né? E ela varia também. É um processo que... Pessoal, o Superchat está sumindo ali, eu vou ler depois, tá? Fiquem tranquilos. Ela tem uma variabilidade também. Então, é difícil de mensurar. Então, não é uma meta muito boa para você ter para o ano, por exemplo. Ter paz no ano, né? Talvez essa meta de ter paz ela pode ser quebrada em metas específicas, como, por exemplo, ter tempo de descanso, dormir bem, né? Então, esse é a primeira letra. Eu não sei se eu vou lembrar todas, tá? Mas a primeira letra aí nessa palavra SMART é específico. Então, a sua meta tem que ser específica. O M diz respeito a ser mensurável. Então, é interessante que você mensure a sua meta, que tenha uma possibilidade de mensurar ela. Paz, por exemplo, é uma coisa mais difícil de mensurar, por isso que não é uma meta muito interessante para um ano, né? Já sono de qualidade é uma meta muito mais mensurável, né? Fazer exercício físico é uma meta mensurável. Você consegue mensurar quanto fez, quantas vezes foi, quanto tempo, quanta carga levantou, qual foi o volume. Perder peso é uma meta mensurável e etc. Então, talvez seja, além de ter uma meta específica, ela tem que ser mensurável, tá? O A, se eu não me engano, diz respeito a alcançável. Então, não adianta tu colocar uma meta, como eu disse ali, dos 42 quilômetros, que faz você ficar, sei lá, maluco e não consegue alcançar nunca. Então, além de ser específica, mensurável, ela tem que ser alcançável. O R é de relevante. Então, essa meta tem que ser relevante para você. E aí, acho que entra a questão da motivação. Talvez você falte motivação para você pela ausência desses outros critérios e também porque você talvez não seja relevante para você. Você acha que é relevante, mas não é, né? Não sei, tem que ver isso. E o T é de tempo, acho que é de tempo o T, né? É de tempo. E o T é de tempo, ou seja, tem que ser uma meta que você consiga cumprir, tá? Que é meio que na mesma ideia do alcançável. Então, é difícil, cara, porque se você furar um pouco um desses itens, você está favorecendo um contexto onde a sua desmotivação exista. E é por isso que muita gente traça metas para o ano novo ou para o próximo ano e acaba não cumprindo. Eu sugiro que você assista tanto o episódio de autogestão do Matheus aqui no podcast do Wesley,
quanto o episódio que vai sair dia 4 no Sócios Podcast, onde eu e o Jean discutimos sobre metas, tá?